pode se colocar de pé no seu lugar. Por um momento fechar os seus olhos, falar com o Senhor, agradecer a Ele por esse dia, agradecer a Ele porque Ele te trouxe aqui, agradecer a Ele até porque Ele vai fazer nas nossas vidas nessa noite. Eu creio que o Senhor fará maravilhas. Então fale com Deus nesse momento, tenha esses primeiros minutos falando com o Senhor e permitindo também que Ele ministre o seu coração, que Ele fale com você em nome de Jesus. Deus, nós carecemos do Senhor. Nós necessitamos, ó Deus, de um agir do Senhor nessa noite. Clamamos pela Tua presença, ó Deus, pela Tua manifestação poderosa no nosso meio enquanto adoramos o Teu nome. Preparamos essa noite para Te agradar, ó Deus, para render adoração a Ti, porque entendemos que Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, o prostrar dos nossos joelhos, o levantar das nossas mãos, o abrir das nossas bocas, que tudo isso glorifique o nome do Senhor, e que acima de tudo o Senhor encontre o nosso coração rendido aos Teus pés, e que o Senhor se alegre da nossa oferta, Deus. Tu és o nosso maior tesouro, Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. A nossa alma se alegra em Ti. Exultamos no Senhor, ó Deus, pela salvação que nos deste, pela transformação que operaste em nós. Nós éramos mortos em delitos e pecados, mas pela Tua graça nós fomos vivificados. Temos livre acesso à Tua presença. Estamos aqui diante do Teu altar nessa noite para desfrutar, ó Deus, dessa presença maravilhosa, presença que transforma, presença que restaura, presença que vivifica, presença, ó Deus, que faz mudar caminhos. Que essa presença marcante do Senhor seja abundante nessa noite. Que possamos contemplar, Deus, a Tua glória nessa noite. Aquilo que nos é permitido contemplar de acordo com a Tua revelação. Seja exaltado nesse lugar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então, meu Senhor me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor.
tesouros dessa terra, os prêmios que essa vida pode nos oferecer, as riquezas, os prazeres, nada se compara com a glória que está por vir, com aquilo que Ele tem preparado para nós. Os tesouros dessa terra vão se consumir em si mesmos, mas a glória é eterna. A vida que Ele nos trouxe é eterna. A remissão dos pecados é de uma vez por todas. Estando nós em Cristo, não há mais condenação. Aleluia. Ele tornou a nossa tristeza em festa. Ele restaurou a nossa sorte. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele restaurou a nossa sorte. Glorificado seja o Cordeiro de Deus, porque por meio do seu sangue temos a vida eterna. Traz a vida, Ele te trouxe vida. Faz de ossos, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, cante mais uma vez. Torna o luto em festa. Seu sacrifício, temos livre acesso à sala do trono, amém? Amém. Então vamos celebrar com alegria diante do Rei dos Reis. Celebre com as suas palmas. Suave
caminho. Por isso o apóstolo Paulo diz e nos ensina com isso, que precisamos proceder dessa maneira. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Ele te vocacionou para isso, para estar na presença dele, para cumprir os propósitos dele, para fazer a vontade dele, para exaltar o nome dele, para se deleitar na presença dele. Amém? Diz para o seu irmão, então, meu irmão, se deleite na presença do Senhor. Se deleite na presença do Senhor. Aleluia. Continue celebrando com alegria. Ele é o único digno de ser adorado, o único digno de ser louvado, de ser engrandecido. Não há outro Deus como o nosso Deus, amém? Só a Ele então rendamos glória, louvor, majestade e domínio para todo sempre. Glória a Deus.
de serem rasos no conhecimento de Deus. Eles começaram a voltar a velhas práticas e queriam começar a prestar sacrifícios novamente. Sombras de uma aliança que já não existia mais, que em Cristo já havia sido cumprida. E eles se renderam à idolatria. Queridos, nos nossos dias isso se torna muito sério, porque também tem acontecido. Tem pessoas criando métodos para adoração, e o que nós precisamos não é de método, é de coração rendido, é de coração quebrantado, espírito compungido diante da presença do Senhor. Que Ele seja, e somente Ele seja, o Rei dos nossos corações. Que o trono do nosso coração seja habitado, assentado e governado somente pelo nosso Deus, no nome santo de Jesus. Aleluia. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. Ele andou no meio de nós, foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar o seu povo, Ele voltará para buscar os seus remidos, os seus eleitos. Ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva amada. Aleluia! Enquanto esse dia não chega, desfrutemos, pois, da presença do Rei e exaltemos a Ele, somente a Ele, e declaremos que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é digno, que Ele é fiel e que não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Aleluia! Importa que Ele cresça, cante. Importa que Ele cresça, Maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja único Senhor. Veja os tronos, cante. Veja os tronos. até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei. Aleluia! Diante da presença dele, todo joelho se dobrará e toda Aleluia. língua confessará que ele é Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. E é esse Deus que nós adoramos nessa noite. É a Ele que rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Oh Jesus, nós cremos em Ti. E agindo o Senhor, quem pode impedir? Agindo o Senhor, quem pode impedir? Nós cremos que a Tua mão de poder está sobre nós. Nós cremos, Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós será? Quem contra nós será? O bom pastor não vai deixar faltar. Não vou temer, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir,
em nossas vidas poderão passar, mas Sua palavra permanecerá. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas Sua palavra permanecerá. Aleluia! Você que crê, aplauda Ele. As promessas dele permanecerão de pé. Aleluia. Quero te convidar a começar a orar aí. Abra sua boca. Começa a salmodiar a presença de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus, clamando pela presença dele. Vamos, se movimente. Não espere a música, se movimente. Comece a clamar pelo nosso Deus. Comece a louvar a presença de Deus. Senhor, nós só estamos aqui porque nós precisamos de Ti, Deus. Porque amamos a Tua presença, Senhor. Porque amamos a Tua casa, Jesus. Reina nesse lugar, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, Senhor. Encontre corações contritos, Senhor. Encontre no nosso meio, Pai, fome e sede de Ti, Senhor. Encontre em nós, Senhor, fome e sede de Ti, Senhor. Precisamos mais de Ti, Senhor. Porque Tu és a fonte que jorra a vida, Senhor. Tu és a vida para nós, Senhor. Sem Ti nada faz sentido, Deus. Sem Ti, Jesus, nada mais faz sentido, Pai. Por isso clamamos por Ti, Deus. Clamamos por Ti, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
vida, Pai. Quando nós olhamos para Ti, Deus, não tem mais volta, Senhor. Nós queremos abrir mão de todas as coisas, Deus, porque nós precisamos estar perto de Ti, Senhor. Não existe mais nada, Senhor, se não for a Tua presença. Não existe mais nada, Deus, que seja tão importante para nós, Senhor. Porque quando conhecemos a Ti, Deus, todas as outras coisas, elas perdem o valor, Pai. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor, a nos contentarmos contigo, Senhor, a nos contentarmos em Ti, Pai. Nós precisamos, Senhor, nos saciar em Ti, Jesus. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te louvamos por esse momento, Deus, que temos diante de Ti, Senhor. Por essa oportunidade, Deus, de Te entregar, Senhor, tudo que nós temos, Senhor. Queremos abrir os nossos corações, Deus, e pedimos, Senhor, que venha com a Tua palavra, Deus, falar conosco, Senhor. Te entregamos, Senhor Jesus, esse culto de adoração, Deus. Te entregamos as nossas vidas, a nossa mente, Deus. Fale conosco, Senhor. Fale conosco a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida de Rogério, Senhor, para que ele possa ser boca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria pedir a alguém que acendesse uma luz aqui no púlpito, por favor. Porque com esses olhos aqui... E aí, agora ficou bom. Mesmo com os óculos eu não consigo ver como antigamente. Essa música, e o que nós vamos começar a falar nesse momento, relata o encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus naquele poço, um encontro que de uma vez por todas transformou a vida daquela mulher, em todos os aspectos. Uma mulher que moralmente não era um grande exemplo para o lugar onde ela morava, foi encontrada pelo amor que excede todo entendimento, foi encontrada por um poder que é capaz de mudar e de restaurar qualquer caminho, de transformar qualquer história. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse capítulo 4 de João, Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Que diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, se não for o Senhor a falar através das nossas vidas nessa noite, de nada vale a gente estar aqui. Então que seja o Senhor a conduzir esse momento onde a Tua palavra é lida. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, ó Deus, e use a minha vida para que de alguma forma, assim como o Senhor falou, o meu coração também comunique ao coração dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quase.
mas vem a hora e já chegou. Essa frase provém de uma resposta que Jesus dá àquela mulher diante, ou melhor, depois de um grande diálogo entre eles a respeito da vida da samaritana, em que Jesus ali expõe toda a realidade dela. E aí ela começa a perguntar: olha, eu vejo que o senhor é profeta, e começa a fazer perguntas a respeito de adoração. E aí a resposta de Jesus deixa claro que a questão, que era também a dúvida dela, não é a respeito de onde, mas sim como. De que maneira devemos adorar, e não a respeito do local onde devemos adorar. A samaritana, ela foi criada aprendendo num ambiente onde se dizia, se ensinava para ela que o lugar certo de adorar era em Samaria. Ela cresceu com essa, podemos chamar até de uma mentira, porque os samaritanos, por conta de detestarem os judeus e assim vice-versa, eles criavam algumas falácias, e uma delas era o seguinte: que o lugar aonde aconteceram alguns eventos conhecidos na história, como por exemplo o local que Abraão subiu para sacrificar Isaac, onde Melquisedeque aparece para Abraão, onde Moisés erigiu um altar ao Senhor em adoração, eles diziam, ensinavam para o seu povo que esses acontecimentos teriam sido no Monte Gerizim. Porém, tudo isso aconteceu no Monte Ebal. Porém, eles ensinavam isso por conta dessa guerra, e também porque eles não tinham o verdadeiro conhecimento do Senhor. Eles não tinham experiência, eles não serviam ao Senhor Deus, eles não se devotavam ao Senhor, e por isso inventavam essas histórias para que tivesse o seu povo adorando os seus próprios deuses e servindo a sua própria cultura. Na verdade, eles buscavam ensinar aquilo que lhes era conveniente. Eles, por exemplo, eles adotavam para ele como palavra de Deus somente os 5 primeiros livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos também como Pentateuco, é o que eles usavam como palavra de Deus para ele. Sendo assim, tudo aquilo, todas as mensagens, perdão, queridos, hoje a voz não está legal. Glória. Sendo assim, todas as mensagens ditas pelos profetas, os quais o Senhor usou para trazer essas mensagens, toda a poesia e toda a devoção registrada no livro dos Salmos, eles abriam mão porque eles queriam viver de acordo com aquilo que era conveniente para a realidade deles. Por outro lado, na fase do entendimento, ela começa a ouvir dos judeus totalmente o contrário àquilo que o povo dela havia ensinado desde que ela cresceu. Então isso ficava, com certeza, isso gerou uma dúvida no coração dela. E aí, tendo esse encontro com Jesus e tendo ali alguém que ela realmente percebeu que conhecia das coisas, e ela faz até a pergunta, ela faz a afirmação: eu vejo que tu és profeta. Então, estando de frente a um profeta, estando de frente a alguém que verdadeiramente conhecia a palavra, e futuramente, alguns minutos ou horas depois, ela também seria tocada e descobriria que ele era a própria palavra, o verbo. Então ela pede alguns esclarecimentos a Jesus, e esse então começa a discorrer com ela a maneira correta, o lugar, ou melhor, que não haveria mais lugar, mas sim como adorar a Deus. Que os rituais aos quais ela aprendeu desde criança já não faziam mais sentido. Que a forma de devoção e de oferta, e até mesmo o Deus que ela servia, não era um Deus verdadeiro. Então Jesus começa a discorrer com ela, e ele fala o seguinte em meio a esse diálogo: vocês adoram o que não
conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Hoje eu estou no sistema camelo, irmãos. Estou bebendo muita água. Obrigado, Vitor. Quando dizemos conhecer alguém, automaticamente nós passamos a entender os seus gostos, as suas manias. Vocês concordam comigo? Quem é casado aqui? Você conhece o seu esposo? Conhece a sua esposa? Conhece, né? Tem coisas que você não gostaria de conhecer, mas você conhece. Tem coisas que você não gostaria de conhecer, mas você conhece. E vice-versa, para você não ficar muito soberbo aí no seu lugar, tá? Então, quando nós conhecemos, por exemplo, vocês são meus irmãos, mas tem alguns irmãos aqui que a gente caminha mais de perto. A equipe do louvor, os irmãos que caminham comigo na célula, né? Aqueles aqui, alguns que eu já tenho amizade até mesmo antes de chegar aqui na igreja. Então essas pessoas que nós dizemos que conhecemos, por exemplo, se o seu marido chega do trabalho, ele pode tentar fingir o quanto ele quiser, mas você sabe se ele está preocupado com alguma coisa. Às vezes os maridos demoram a perceber essas coisas com a esposa, são meio noobzinho para essas coisas. Eu sei porque eu sou marido também. Mas uma hora ou outra a gente vai descobrir que tem alguma coisa errada. Se o ânimo da esposa não está como normal ali, rapaz, o negócio está feio aqui. Ou seja, conhecer é conhecer gostos. É entender aquilo que nos agrada. Uma pessoa que te conhece, ela sabe aquilo que não te agrada e também o que te desagrada. Amém? Então, sendo assim, é impossível agradar alguém a quem a gente não conhece. Por exemplo, final de ano, perto do Natal, sempre temos as confraternizações, e ali nós fazemos os amigo-ocultos. Já reparou que às vezes tem sempre alguém no grupão ali que não tem tanta intimidade com todo mundo. E aí começa, a pessoa que eu tirei, assim, eu não tenho muita intimidade, ou seja, fica difícil descrever a pessoa. Fica difícil falar algo de positivo. Eu acho que é uma pessoa muito boa. Eu já ouvi isso a meu respeito. Falei, puxa vida, hein? O cara acha ainda. Não que eu sou tão bom assim, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas a questão é a seguinte: por não caminhar comigo, não saber quem eu sou, ele não soube descrever naquela brincadeira, até para trazer uma graça para os irmãos, para os amigos que estão ali, começaram a tentar adivinhar quem é aquela pessoa que foi contemplada, que ele tirou no amigo oculto. Então, assim, sem conhecer, dificilmente você vai aprender a agradar. E os samaritanos adoravam desse jeito. Eles adoravam a quem eles não conheciam. Eles adoravam a quem eles não sabiam que realmente valia como adoração para ele. Eles eram idólatras. E dessa forma seria impossível que eles adorassem verdadeiramente ao Senhor e que também, sendo assim, agradassem o coração do Senhor. E algo que entristece o meu coração é que, infelizmente, hoje nós encontramos muita gente adorando dessa forma. Criando rituais, valeu, Vitor? Criando rituais, criando festa disso, festa daquilo, noite daquilo outro. Tem que ir para o monte, tem que ir não sei para onde, tem que orar desse jeito, senão Deus não responde. Não estou criticando a ir para o monte, se for pode me chamar que eu estou dentro. Porém, a questão é, Deus não está limitado a um monte. Deus não está limitado a esse lugar onde a gente se reúne para adorar. Onde a gente se reúne para trazer a nossa oferta. Aqui é o resultado, ou melhor, deveria ser o resultado da nossa vida de adoração lá, o nosso secreto. Alguns domingos pela manhã eu tive a oportunidade de falar aqui e falei sobre isso. O que Deus espera no coletivo é aquilo que você vive no individual. E não pode ser diferente. Não há possibilidade de ser diferente. E é dessa maneira que os samaritanos
adoravam a Deus sem conhecer, e Jesus então repreende aquela mulher: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. E ele estava falando dele mesmo nesse momento. No versículo 23, o texto diz o seguinte: que ele está à procura de verdadeiros adoradores. E repare bem, meus irmãos, o texto não diz que ele está à procura de adoração. Ele está à procura de adoradores. Quando nós olhamos para o texto de Jó, capítulo 38, quando Deus dá uma imprensa em Jó ali, ele fala: aonde você estava quando eu comecei a criar todas as coisas e as criaturas rejubilavam e clamavam e declaravam o meu nome? Ele está falando da adoração do céu, que é a todo tempo, desde a eternidade ele está sendo adorado. Quando vamos para Apocalipse, a gente vê todo tempo ali o quê? Anjos, criaturas, contemplando e adorando ao Senhor, declarando que Ele é Deus, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é santo. Ou seja, Deus não fala com essa mulher e não está pedindo para nós hoje, não está tratando conosco hoje a respeito de adoração. A procura dele é pelos adoradores. Porque quando realmente somos encontrados como adoradores verdadeiros, é sinal que nós entendemos como devemos o adorar. Quem são esses adoradores? Ou o que fazer para sermos encontrados como tais? Primeiro, nós precisamos contemplar Deus. Porque um verdadeiro adorador adora na medida daquilo que contempla. Um verdadeiro adorador adora na medida daquilo que contempla. O escritor Wayne Grudem diz o seguinte: uma atitude de adoração nos envolve quando começamos a ver a Deus como Ele é, e então reagimos à sua presença. Isaías capítulo 6, eu gostaria que você abrisse comigo. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você abrisse aí e acompanhasse comigo. Isaías 6, capítulo 1. Isaías 6:1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Então voou um dos serafins para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado está o teu pecado. A atitude de Isaías quando contemplou foi: eu estou morto diante de tanta grandeza. Ai de mim. A atitude de Isaías foi de se render, se prostrar, porque ele olhou o próprio estado e olhou o estado daquele a quem foi lhe permitido contemplar. E à medida que Isaías contemplou,
ele adorou. A palavra grega para adoração é proskuneo, que diz assim, exatamente o que Isaías fez: se prostrar, curvar, descer, reverenciar e beijar. Quando contemplamos verdadeiramente o Senhor, automaticamente nos rendemos a Ele. E sabe uma notícia maravilhosa? Ele se permite ser contemplado. Ele se permite ser achado. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 7, abra comigo aí. Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 38. Lucas 7, do 36 ao 38, que diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Aquela mulher trouxe, primeiro, ela ficou sabendo onde ele estava. Segundo, ela pegou o melhor que ela tinha e ela derramou aos pés de Jesus, e secava os seus pés com os seus cabelos e beijava os pés dele. Ela mostrou uma verdadeira atitude de adoração, de devoção, de rendição, de entrega. E é isso que o Senhor aguarda dos adoradores, que Ele chama de verdadeiros. Um verdadeiro adorador, ele não se limita ao que ele tem, mas pelo contrário, ele entrega tudo. A Júlia ministrou algo aqui. À medida em que conhecemos o Senhor, é impossível você ter outro alvo. Mas quando eu falo conhecer na essência. Entender o seu gosto. Saber como agradá-lo. Nós temos vivido de tal forma. Nós temos compreendido a maneira de agradar ao Senhor. Segundo lugar, nós contemplamos à medida que o buscamos. Nós contemplamos a Deus à medida que nós o buscamos. Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11 ao 14. Diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o aparteado versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor. Ele se permite ser contemplado, irmãos. A verdade é que Ele quer ser achado por você. Ele quer ser achado por mim. Ele quer ser encontrado, ser achado pela sua igreja. Ele tem prazer em receber o seu coração contrito e compungido diante da presença dEle. Ele se alegra da sua oferta quando ela é feita de todo o coração. Quando a sua entrega é total, isso sobe como um aroma suave às narinas do Altíssimo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mateus 7:7, ou melhor, Mateus 7, a partir do versículo 7, diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate as portas vão se abrir. Qual é a medida que nós temos buscado o Senhor?
Quanto tempo nós temos dedicado diante dos pés de Jesus? Quantas horas? Ou será que falarmos em horas na presença de Deus te assusta? Queridos, não entenda como uma exortação. Eu não sou pastor da igreja, eu só estou comunicando com os irmãos o que a igreja ensina. Mas às vezes a gente gasta tempo com coisa à toa. A gente gasta tempo demais, passa 3, 4 horas fazendo aquilo que não acrescenta exatamente em nada. De dezembro para cá, uma experiência muito ruim que eu vivi, mas serviu de lição e algo novo aconteceu na minha vida. E essa experiência ruim foi que um dia de sábado, depois do almoço, eu deitei um pouco e fiquei no celular. Olha um vídeo no YouTube, olha no Instagram, volta para o YouTube, fala com mais alguém, volta para lá. E aquela coisa do movimento, né, do celular hoje. Você vê um vídeo, se ele te agrada, você vê 15 segundos. Se ele te agrada. Se não te agrada, passa. E eu fiquei nessa situação e de repente, meus irmãos, todo celular quando chega em 5%, a tela escurece. Só que eu me assustei porque escureceu o quarto. Eu tomei mas quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que houve? Aí eu fui olhar a hora. Eu deitei com o celular na mão 1h30 da tarde. Eu sei a hora que eu deitei, que era 1h30, porque eu queria gravar algumas coisas no estúdio. Eu falei, vou deitar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu levanto e vou para o estúdio gravar. Já eram 6h30, 18h30, e eu estava agarrado com esse maldito. Eu não gravei o que eu queria. Nesse tempo eu poderia ter lido pelo menos, sei lá, uns 20 capítulos da Bíblia, né, Ju? Sabe-se lá um livro inteiro, dependendo da velocidade de leitura que a gente tem, que a gente desenvolve. Só que isso, assim, eu creio que Deus usou isso para me sacudir de alguma forma. E isso mudou o meu pensamento. E daí para cá eu tenho me esforçado em estar atento àquilo que me edifica. Não existe nada mais nessa terra que possa nos edificar do que isso, meus irmãos. Para te encorajar, eu gostaria de dar um testemunho que eu já dei para os meus próximos: Rodolfo, Vitor, Júlia, Tainá, os de perto. Com essa sacudida que o Senhor me deu, eu decidi que eu ia ler a Bíblia em 3 meses. E eu comecei dia 1º de janeiro. Aquele rango maravilhoso na casa da minha mãe. Eu só almocei e parti para casa. Porque eu tinha a tarefa a partir daquele dia de ler 14 capítulos da Bíblia por dia. E não foi fácil. Não foi nem um pouquinho fácil. Foi muito difícil, cansativo. Aí vem as nossas manias. Eu posso dizer que a nossa carne querendo puxar para trás. Não adianta nada ler esse monte de capítulo e não entender. Mas se você não tem costume de ler um capítulo, você não vai entender nada mesmo. Tudo na nossa vida é exercício, vocês concordam comigo? E para a glória do Senhor, dia 1º de março, segunda passada, eu terminei. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses. Louvado seja o nome de Jesus. E queridos, a questão não é o somente, apesar de ser algo muito maravilhoso, mas foi o que Deus comunicou com a minha vida nesse tempo. Foi tudo que Ele me permitiu desfrutar nesse tempo com Ele. A intimidade que Ele me convidou a ter nesse tempo com Ele, que eu estava debruçado diante da Sua palavra. E a oportunidade que Ele me deu de conhecê-lo cada vez mais, conhecê-lo melhor. As experiências que Ele me permitiu viver, e tem coisa que vai ficar porque é do secreto. Ele chama que é secreto, então é secreto. Tenha o seu secreto também com o Senhor. E eu glorifiquei muito a Deus, não por ter completado, meu Deus, li a Bíblia toda, não é isso, mas é o que eu ganhei de presente através desse tempo dedicado a estar com o Senhor.
E aí, a palavra que eu creio que vocês também creem, que é uma palavra viva, ela começou a trazer algo ao meu coração, e eu não somente terminei a Bíblia toda, como alguns livros juntos, que eu gosto desses livros, tem sacudido a minha vida. Deus se permite ser achado e Ele quer ser contemplado por você. Ele quer ser contemplado por nós, queridos. Qual tem sido a medida da nossa busca? Quanto tempo nós temos dedicado aos pés do Senhor? Quanto tempo nós temos gastado em oração? Quanto tempo nós temos gastado numa vida devocional? Ou estamos mais preocupados com as coisas da vida? Não que você não deva se preocupar, porque a sua responsabilidade e o cumprimento das suas tarefas também glorifica o Senhor. Mas e o seu tempo a sós com Ele? Qual foi a última vez que você se derramou aos pés do Senhor? Qual foi a última vez que em oração você não pediu nada? Você simplesmente glorificou o nome do Rei? Lembrando mais uma vez, meu irmão, é o que a palavra diz, é o que o Senhor comunicou comigo. Isso cortou aqui primeiro. A minha ideia com essa palavra não é trazer para você um jugo, mas sim trazer para você uma esperança. Eu quero, como irmão em Cristo, encorajar a você. Se você vive dessa forma, glória a Deus, mas se não vive, hoje é o momento, a partir de agora. E serei achado de vós. Ele quer ser encontrado por você. Ele tem um lugar especial na presença dele para você. Ele quer receber a sua adoração, mas a nossa adoração precisa estar no padrão que Ele espera. Como já disse aqui uma vez, na antiga aliança, o sacrifício não poderia ser manco, não poderia ter nenhum defeito, porque ele só aceitava aquilo que era perfeito. E quando esse sacrifício perfeito era colocado diante do altar, a resposta que o sacerdote, que o povo recebia, se Deus se agradou ou não era. Se ele não se agradou, aquilo ia permanecer ali. Mas se ele se agradasse, ele vinha buscar. O texto de Levítico diz que quando eles terminaram de fazer a oferta, eles foram para a tenda, e quando eles saíram da tenda, a presença do Senhor foi contemplada por todo o povo. Ele quer ser encontrado por você, Ele quer ser encontrado por nós. Qual é a medida da sua busca? Terceiro lugar, a medida em que buscamos, contemplamos, e contemplando somos transformados, e sendo transformados somos também encontrados da maneira que lhe agrada. Quantos foram transformados pela graça de Jesus nessa noite? Aleluia. Preste atenção nisso, querido. Ele espera uma adoração de você. Ele tem um padrão que nós não poderíamos por nós mesmos alcançar. Mas Ele é tão bom que Ele te capacita a isso. O texto que citei enquanto ministrávamos, nós éramos mortos, porque nele nós temos vida. E louvado seja o nome de Jesus, porque essa vida é abundante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda que venhamos a sofrer tribulações nessa vida, sofrer angústias, dores, perdas, Paulo disse que essa tribulação, essa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória. Queridos, não permita que a sua dor tire os seus olhos do alvo. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Sendo transformados, somos também
encontrados. Ele te capacitou a se achegar até a Ele. Ele restaurou a sua vida porque Ele quer intimidade com você. Às vezes o que parece, irmãos, é que a gente quer ter vida com Deus, a gente quer adorar mais por medo do inferno do que por prazer na presença dEle, do que deleite na presença dEle. Mas Ele quer ser deleitado por nós. Ele quer que a nossa alegria seja esse tempo com Ele. Presta atenção numa coisa. O tempo de você glorificar a Deus em meio à dor é só hoje. Porque quando você estiver na glória não tem mais dor. O privilégio de glorificar a Deus nos tempos difíceis é só hoje. Porque lá não vai ter mais tempo difícil, não vai ter mais tempo difícil. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, no capítulo 3, eu gostaria que você abrisse comigo também, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 18 diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Ele te transformou e te resgatou para algo. Ele quer ter intimidade com você. Nesse tempo, nessa vida, Ele quer comunicar com cada um de nós. Aqueles que são achados por Deus têm algumas características. O verdadeiro adorador, ele tem características. E essa é a forma com que Deus é agradado. Se fosse um amigo oculto aqui agora, e nós fôssemos, melhor dizendo, trazer características de um verdadeiro. Vamos supor que você tirou um verdadeiro adorador. A gente pode aplicar essa fazer uma brincadeira assim, qualquer hora, hein? Né? Classificar, foi um profeta que eu tirei, foi um verdadeiro adorador, foi um ministro do Senhor, um evangelista. Escolhe aí nos 5 ministérios aí, bota apelido aí nos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo em Isaías 57. Isaías 57, versículo 15, diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também, presta atenção nisso, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, se existe uma característica de um adorador verdadeiro que o Senhor quer encontrar na minha e na sua vida, é um coração contrito, um coração rendido diante da sua presença. No Salmo 51 ainda, Davi diz que um coração contrito o Senhor não resiste. Um coração contrito o Senhor não resiste. Queridos, nós precisamos nos desarmar. Nós precisamos estar rendidos completamente na presença do Eterno e permitir que Ele sonde o seu coração, e permitir que Ele fale ao seu coração, que Ele comunique a você. Glória a Deus. Por último, eu gostaria que você abrisse comigo ainda em Mateus capítulo 5.
de mais algumas características que precisam ser encontradas em nós, os seus verdadeiros adoradores, os seus filhos em quem Ele tem prazer. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 10, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Ele quer te encontrar com o coração limpo. Mas a única maneira que nós temos de limpar o nosso coração é nos rendendo diante da presença dEle e nos entregando diante do senhorio dEle. De que maneira nós temos sido achados, queridos? De que maneira nós temos sido encontrados quando Ele põe os seus olhos sobre a terra e sai à procura desses adoradores nos nossos dias? O Senhor tem tido prazer na nossa adoração. O Senhor tem se alegrado da nossa oferta. O Senhor tem vindo buscar a oferta que é trazida diante do altar dEle. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Não existe ritual, existe atitude. O que Ele espera é uma entrega total. Total. Ele espera que o nosso discernimento, o nosso coração esteja cheio da certeza. Não existe um lugar, existe um modo. E eu preciso ser achado de tal modo em qualquer lugar. Você compreendeu isso? Não é o lugar, é o modo. Mas eu preciso ser achado de tal modo em qualquer lugar. À medida que eu contemplo, eu adoro. Paulo, ao contemplar, ele disse que passou a valer tudo como perda na vida dele. Tudo passou a ser perda. Considero como refúgio. É o que o apóstolo disse. Porque ele queria ser achado com o coração completamente rendido. Ou melhor, ele foi achado. Louvado seja o nome de Jesus. Se um dia escrevessem a nossa história, como você seria encontrado? Como Paulo? Como João, que ao contemplar a glória do Senhor caiu com o seu rosto ao chão? Ezequiel 47 diz que um homem chegou por trás dele e começou a falar algumas coisas para ele. Ele disse que por algum momento ele tentou se virar e ele caiu com o rosto ao chão. E esse homem diz: levanta, eu tenho coisas a comunicar com você.
Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E o texto diz que aquele homem falou para ele: existem águas que estão nos seus tornozelos, dê esse passo. E ele foi. E ele avançou mais um pouco, e ele viu que as águas davam no joelho, nos ombros, mas chegava a um ponto que não conseguia mais dar pé, ele precisava nadar e mergulhar. E eu creio que isso Jesus quer de nós, que o Senhor quer que nós mergulhemos em tua presença, que não haja espaço para mais nada, que não haja espaço para o nosso querer, que não haja espaço para as nossas vontades, que não haja mais espaço para as nossas desculpas. Ele quer ver os nossos olhos fitados nele, na glória dele, na presença dele, vivendo para a glória dele e tendo total satisfação, prazer na presença do Senhor, prazer na presença dele. Como não é possível terem nada nessa terra. Nós cantamos no começo: não há nada melhor do que o meu Deus. Os tesouros dessa terra vão se consumir, a traça corrói. E o que Jesus nos ensina é que precisamos guardar tesouros eternos. Mas presta atenção, Ele permite que desfrutemos da presença dEle hoje. Você não precisa ir para a eternidade, para a glória, porque a eternidade já é. Se é eterno, já é. Estamos ainda em um corpo, numa carne corrompida, mas muito breve, eu tenho certeza, nós estaremos aos pés do nosso Mestre, cantando para Ele, declarando o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é justo. Mas que para que possamos desfrutar desse privilégio, a nossa vida precisa hoje ser encontrada de modo com aquilo que Ele aguarda de nós. Não pode haver na nossa vida nada mais precioso do que a presença do Senhor. Diante da presença do Senhor, não pode ser menos do que tudo. Tudo. Seu casamento, seus filhos, seus bens, tudo. A partir do momento que formos encontrados entregando tudo diante da presença dEle, reconhecendo que não existe nada mais de valor na nossa vida que se compare à presença dEle, você será, eu serei, nós seremos achados como verdadeiros adoradores. Aleluia. E para encerrar, o escritor e pastor John Piper, no seu livro Deus é o Evangelho, ele faz uma pergunta, depois de discorrer algumas coisas, a respeito do valor que tem a presença de Deus. Porque às vezes, como eu falei anteriormente, alguns minutos atrás, parece que nós queremos o céu para fugir do inferno. Mas na verdade, que graça tem o céu se nós não pudermos estar aos pés dele? Que graça teria a eternidade se não pudéssemos contemplar face a face o nosso Rei? Que Ele olhe para a terra, que Ele olhe para a Igreja Batista da Paz e encontre os seus adoradores. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o nome dEle. Escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Se isso é verdade, levante as suas mãos e cante. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti E nada mais importa. e nada Nada mais valoroso do que a tua presença, Senhor. ti. Eu só quero a ti E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Querido, você tem se encontrado com o Senhor dessa forma? Realmente Ele tem sido o seu maior prazer? Realmente Ele tem sido a sua maior alegria? Não minta para você mesmo. Como você tem sido achado diante do Senhor? Ele tem sido totalmente o seu Deus? A sua vida está totalmente focada nele? Ou algumas distrações têm atrapalhado esse processo? Se há algo atrapalhando esse processo, fale com Deus agora. Clame a Deus agora e diga: Senhor, eu quero ser totalmente teu.
Eu quero ser encontrado como verdadeiro adorador. Eu não quero que as distrações me tirem esse privilégio. Eu quero realmente colocar os meus olhos no Senhor e somente no Senhor. Fale com Ele na certeza de que Ele está aqui, querido. Não tenha dúvida de que Ele está aqui. Peça a Ele que te transforme, se isso é necessário. Se você reconhece que de alguma forma você tem desonrado o coração do Senhor, com o procedimento da sua vida, com a forma de caminhada, é tempo de mudança agora. É tempo de mudança hoje. Não há mais tempo para negociar. Não há mais tempo para sermos cristãos de vir somente à igreja. É tempo de sermos servos fiéis, porque Ele virá buscar a sua noiva, Ele virá buscar os seus filhos. Sendo assim, se não procedemos como filhos, é porque não somos filhos. Eu não sei se você que está aqui nessa noite talvez não desfruta disso tudo ainda. Talvez você veio visitar, talvez você veio com um amigo. Talvez até você não saiba nem por que você veio parar aqui. Mas existe um lugar na presença desse Deus separado para você. Existe um caminho, uma restauração para a sua história. Existe um caminho de salvação para trocar pelo caminho de condenação. Existe um caminho de vida e de vitória. Tudo isso na presença do Senhor. Então, se você ainda não desfruta e quer desfrutar disso, se renda a Ele. Se tem alguém aqui ainda que não confessa o Senhor como Salvador, como Senhor da sua vida, se você ainda não confessa Jesus, o tempo é hoje. Não perca tempo. Não perca tempo. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida de uma vez por todas. Ele quer te encontrar como verdadeiro adorador. Ele quer te dar essa oportunidade, esse privilégio de se deleitar na presença dEle. E se você que é um filho de Deus, mas de alguma forma, por algum acontecimento, você está longe de Deus, é tempo também, há uma chance para você hoje. Ele pode mudar a sua história hoje. Ele pode te tirar dessa vida de tristeza. Ele pode transformar a sua história para sempre. Já que ninguém se manifestou, eu creio que aqui estão os adoradores. Aqui estão aqueles que contemplam a face do Pai, que reconhecem que são filhos, que reconhecem que foram transformados, que reconhecem que irão morar no céu com o Eterno. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela salvação que nos deste. Obrigado pela Tua presença, por poder Te contemplar. Revela-te cada vez mais a nós, nos permita estar cada vez mais na Tua presença, engajados, rendidos. Aleluia!
Encontra-nos assim, Senhor, para a glória do teu nome. Encontre-nos assim, Senhor. E à medida em que te conheço, Glória a Deus. mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida Em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei, cante isso bem forte, o mais forte que você puder. Encontre verdade nas nossas palavras, Senhor. E uma vez que eu coloquei, uma vez que eu coloquei, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos encontre satisfeitos em sua presença, rendidos, prostrados, entregues totalmente, com caráter transformado, e que os nossos lábios proclamem e declarem sempre que Ele é Senhor, o Senhor das nossas vidas, e que não há outro. Que haja somente lugar para Ele nos nossos corações, que seja erigido para Ele esse altar, e somente para Ele. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, que nos dá o privilégio da sua presença. Cante mais uma vez. E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. obrigado por esse banquete, Senhor. Obrigado por esse tempo. Fortaleça-nos, ó Deus. Guia-nos, Senhor. Fortaleça a nossa fé, o nosso entendimento, para que verdadeiramente os nossos olhos estejam somente no Senhor, ó Deus. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa porção. Tu és a razão da nossa existência, Senhor. Encontra-nos, ó Deus, como verdadeiros adoradores. E à medida, ó Deus, que nos reunirmos como igreja e como uma oferta ao Senhor, que o Senhor passeie no nosso meio e se agrade da nossa oferta. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Aleluia.
Se Deus tem uma palavra aí no seu coração, libere sobre a vida do seu irmão. Nós estamos encerrando. É até difícil encerrar, mas nós precisamos. E lembrando aquilo que sempre ouvimos, esse período acaba aqui, mas o culto não. Quem sabe isso não se estenda à sua casa quando você chegar e a sua família se prostre hoje em adoração. Quem sabe o culto na sua casa não comece daqui a pouco quando você sair daqui. Quem sabe não haja um mover lá na sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Vão em paz. Até domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe.